Olha, e a justificativa apresentada por Israel para atacar o Irã é o suposto avanço do programa nuclear iraniano. Acompanhe agora na reportagem de Camila Yunis. A justificativa de Israel para atacar o Irã é o potencial nuclear iraniano. O Estado israelense alega que o país islâmico tem enriquecido urânio para atacar o país judeu. O urânio enriquecido é utilizado para criar armas nucleares. A agência norte-americana Arms Control Association afirma que 9 países têm bombas atômicas, além dos Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudzit, diz que a comunidade internacional tem alertado para os excessos do Irã e que o país pretende acelerar ainda mais o enriquecimento da substância. O Board de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que não dava para garantir que o programa nuclear iraniano tinha fins somente civis. Em linguagem diplomática quer dizer o quê? Tem programa militar por trás. Logo depois dessa resolução da IAEA, o governo iraniano dizer que iria acelerar o processo de enriquecimento, deixa claro para todo mundo que sim, o Irã busca ter sua arma atômica. O especialista em relações internacionais Marcos Vinícius Freitas diz que desde o final dos anos 90, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alega que o Irã investe em armas nucleares para acabar com os israelenses. Desde 1999, que o Irã está produzindo armas atômicas para destruir Israel. Ele explica ainda que não é clara a quantidade de urânio que o Irã possui, nem a capacidade de enriquecimento, fundamental para a produção de armas nucleares. O discurso político que tem no Irã não ajuda em nada a criar não uma preferência, mas uma solidariedade internacional ao país, justamente quando os líderes políticos vêm e afirmam que Israel deve ser destruída. Mas o fato é de que Netanyahu, desde 1999, imaginava uma série de guerras para tentar enfraquecer aqueles que poderiam eventualmente ser seus inimigos na região. O programa nuclear do Irã teve início na década de 50 e contou, inclusive, com o apoio dos Estados Unidos. Tempos depois, o país assinou um acordo para cumprir obrigações com relação ao uso de urânio. Agora, no entanto, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, há 5 anos, o Irã não cumpre as diretrizes. A agência, que é ligada à ONU, disse no início do mês que o Irã acelerou o enriquecimento de urânio e realizou testes nucleares secretos. Os Estados Unidos e o Irã estavam em negociações sobre armas nucleares. Dentro das tratativas, caso Teherã diminuísse as atividades, Washington poderia retirar parte das sanções impostas ao país persa. Agora, com o ataque do maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio contra o Irã, uma conciliação se torna ainda mais incerta. Bom, e a gente segue rodando o assunto aqui com os nossos comentaristas. Neste domingo recebemos aqui Acácio Miranda. Acácio, bom dia. Queria que você falasse um pouco para a gente dessa tentativa dos líderes europeus, França, Alemanha, Reino Unido, de entrarem no jogo e fazerem ali medidas de conciliação. Bom dia, Bia. Bom dia, audiência. Bom dia, Nonato. É importante nós ressaltarmos alguns aspectos. Primeiro, foi bem dito na reportagem, há alguns anos arrastam essas tratativas para que o Irã suspenda o seu programa nuclear. Não foram poucas as tentativas por parte da União Europeia, dos principais líderes da União Europeia e por parte dos norte-americanos também. Inclusive, Donald Trump recentemente disse que pessoalmente faria o que fosse possível para interromper este programa. Fato é que os iranianos jogavam muito bem com essa situação. Israel, que está ali do lado, era o país que sofria, ou pelo menos tinha maiores medos, maiores preocupações por conta deste programa. E fato é também que Benjamin Netanyahu, o líder israelense,
mais uma vez, sofre grande oposição interna. Então, ele precisava de um fato para que ele ganhasse mais uma vez respeito da população. Somados todos esses fatores, chegamos a este ataque. Israel agiu de forma muito assertiva e atrasou, dizem especialistas, em quase uma década o programa nuclear iraniano. Resta saber quais serão os próximos passos. Se o Irã está disposto a voltar às mesas de negociação com a União Europeia e com os norte-americanos, ou se o Irã voltará a estaca zero e voltará a planejar este programa nuclear. Bom, Cássio, a gente tem também uma série de líderes iranianos que acabaram perdendo a vida nesses ataques israelenses, cientistas também importantes do programa nuclear do próprio Irã. E uma fala do presidente Donald Trump, juntamente com o Vladimir Putin, dizendo que essa guerra precisa acabar. A gente sabe da influência que os Estados Unidos têm sobre Israel e Putin a respeito do Irã, a proximidade que tem também. Será que a entrada desses dois atores pode, de algum modo, tentar segurar um pouco essa onda de ataques de um lado e de outro? Indiretamente, a presença conjunta dos dois, Nonato, é muito importante. Por quê? Hoje no mundo nós vivemos o que chamamos de proxy war, ou guerra de procuração. Existem dois países diretamente em conflito, mas por trás de cada um deles existem diversos outros países. O caso Hamas-Israel talvez fosse o exemplo típico. Por trás do Hamas nós tínhamos indiretamente o Irã, por trás do Irã, indiretamente, Rússia e China. Por trás de Israel, nós tínhamos os Estados Unidos e a União Europeia. No momento em que as duas nações que têm mais força nuclear se juntam e dizem que farão o possível para que essa guerra não aconteça, e são duas nações que normalmente estão em lados opostos, isso mostra que os extremos estão dispostos a que essa guerra não aconteça. E há uma disposição por razões geopolíticas. Israel, no Oriente Médio, é o grande aliado norte-americano. E no Oriente Médio, o Irã é o grande aliado da Rússia. Então, não é interessante para os dois países que os seus aliados estejam diretamente em conflito. É importante, por mais trágica que seja a minha afirmação agora, que o conflito perdure através de aliados periféricos e não de aliados tão grandes. Então, por isso que há essa tendência de Estados Unidos e Rússia se unirem para que a guerra direta não aconteça.